Graça e paz, queridos, bom dia. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje o nosso estudo vai ser baseado no Salmo 125, com o objetivo de nós alcançarmos a compreensão de como o povo de Deus tem que se comportar diante de um período de adversidade, de dificuldade, que nós caminhamos para chegar a Jerusalém espiritual. Nós primeiro vamos orar, vamos pedir a Deus a graça para auxiliar nos nossos estudos. Uma breve oração. Senhor Deus, gracioso Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, colocando mais uma vez o nosso coração, gratos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a Tua Palavra. Clamamos ao Senhor que venha nos dar sabedoria, força, coragem para colocar a Tua Palavra em prática, Senhor. Nos conceda, Senhor, a paz que excede todo entendimento, a alegria da Tua presença, Senhor. E muito obrigado por até aqui o Senhor tem nos sustentado. Assim nós oramos, nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 125. Esse salmo que é muito conhecido dos irmãos, esse salmo que nos estimula a coragem, nos impulsiona a enfrentar as adversidades. Esse salmo, ele é considerado o sexto salmo de uma coletânea de salmos, chamado Salmos de Romagem. São salmos também cânticos de degraus ou cântico de peregrinação. Esse salmo, ele retrata a experiência do povo de Israel ao longo da sua jornada. E eles cantavam esse salmo quando estavam se dirigindo a Jerusalém para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Moisés, na sua lei, ele introduziu que pelo menos uma vez por ano, os judeus tinham que sair de onde eles estivessem e se dirigir a Jerusalém, principalmente nas festas do tabernáculo, de Pentecostes ou da Páscoa. Assim, o povo ia cantando, adorando ao Senhor e se dirigindo a Jerusalém, subindo como em degraus, até chegar ao santuário do Senhor. Bem, esse salmo, ele retrata as experiências, como eu bem disse, né? E também retrata como o povo judeu enfrentava essas adversidades. Por isso que ele é muito interessante ser estudado, principalmente nestes dias de aflição, de luta. Nós temos que ter um refrigério. Qual o comportamento que os judeus tinham para enfrentar as adversidades que eles passavam? Então vamos ler. O Salmo diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Queridos, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, mas nós sabemos que, através dos estudos, que provavelmente ele escreveu esse salmo pós-exílio ou quando o povo de Israel estava sendo dominado por uma nação estrangeira. E essa dominação imputava ao povo aflições, perseguições e lutas, uma opressão muito grande. E aqui esse salmo retrata aos que confiam no Senhor. Esse salmo é dirigido para os judeus verdadeiros. Em Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. Justo viverá pela fidelidade. Esse justo, ele tem a confiança e a obediência na palavra de Deus. Então, os judeus que tinham confiança e obediência na palavra de Deus, ele tinha a fidelidade do Senhor. É para este grupo de pessoas seletas que o salmista se dirige. Por que eu falo isso? Porque eles confiavam na aliança, na lei, nas promessas do Senhor,
conheciam a Torá. Hoje, nós estamos numa nova aliança, a aliança da graça. Aqueles que confiam no Senhor Jesus, colocam a sua fé no Senhor Jesus, eles alcançaram o perdão dos seus pecados e o status de ser justo diante de Deus. Nós alcançamos a oportunidade de termos comunhão com o nosso Deus e chamá-lo de Pai. Tudo isso através do penhor do Espírito Santo, que mora dentro de nós. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Esse penhor da nova aliança nos ajuda nessa comunhão com o Senhor, nos ajuda a desenvolver essa fé e essa confiança no Senhor. Veja bem, irmãos, eu estou dizendo a antiga aliança e a nova aliança. Mas todas elas estão pautadas o quê? No conhecimento de quem é Deus, no conhecimento da palavra do Senhor e a confiança depositada nela. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar nessa comunhão. A confiança, meus irmãos, ela não pode ser colocada de forma cega, porque ela não se sustenta. Um cristão que coloca a confiança cegamente, ela vai querer que o Senhor faça da forma que ela quer, do jeito que ela quer, e alcançar a graça da medida que ela quer. É como se eles pensassem, ou colocassem a credibilidade num sabonete ungido, por exemplo. Um sabonete ungido, ele não vai poder converter uma pessoa, mas ela fica esperançosa nisso. Aí, o que acontece? Não há conversão, há uma frustração, porque colocou uma fé, uma confiança, sem uma base de comunhão. Porque essa nova aliança, o objetivo de Deus é escrever na tábua do nosso coração a lei do Senhor. O salmista aqui descreve como é que aqueles que confiam no Senhor. No verso 3 eles falam assim, é justo. E no verso 4 ele diz, são bons e retos de coração. A confiança no Senhor, ela vem como relacionamento. A confiança é como você ter respeito. Você não impõe, você conquista ao longo de um relacionamento. Então, à medida que a gente conhece a palavra de Deus, à medida que a gente ora ao Senhor, à medida em que a gente busca experiências com Deus, nós vamos conhecer bem o nosso Deus e, ao mesmo tempo, vamos conhecer a nós mesmos. Quando a gente se conhece, queridos, a gente chega à conclusão de que sem Deus nada podemos fazer, como está lá em João, capítulo 15, verso 5. Nós chegamos à conclusão de que a nossa confiança não está na nossa força, não está na nossa sabedoria, não pode ser depositada em homens, não pode ser depositada em determinadas coisas, a não ser no Senhor. Por quê? Porque é Ele que é tudo por nós. Então, esse salmo, que é voltado àqueles que confiam no Senhor, precisa ter comunhão com Deus para conquistar essa confiança. Eu costumo dizer aos meus alunos presenciais na escola bíblica que nós temos que ser ousados quando nós fazemos a leitura da palavra. Quando eu aceitei Jesus, que o Senhor começou a iluminar as escrituras para mim, eu lia determinadas coisas, como eu li nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães. Em minha oração com o Senhor, na minha intimidade com o Senhor, eu disse, mas isso deve ser maravilhoso, Senhor. Eu quero experimentar disso. Deus, na sua infinita misericórdia, possibilitou eu experimentar da multiplicação de pizzas e de refrigerante na minha casa. Foi algo tão extraordinário, irmãos, tão profundo, que verdadeiramente, quando eu li Mateus capítulo 6, 33, que diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, com que haveis de comer, o que haveis de vestir, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra entrou no meu coração com muita força, porque eu já tinha experimentado e sei que a provisão do Senhor, ela virá em qualquer momento. Ele não falhará. Eu experimentei da palavra do Senhor e deposito cada vez mais a confiança no Senhor na medida em que eu vou experimentando dela. Por isso que a comunhão é importante. A leitura da palavra, o conhecimento de Deus para saber quais são os princípios do Senhor, como que Ele trata com a nossa alma,
Por isso que nós não devemos confiar num sabonete, porque não é dessa forma que o Senhor transforma os corações. Então nós temos que colocar a nossa confiança naquilo que a gente conhece. Nós não podemos colocar nossa confiança em quem não conhece. E aqueles que confiam no Senhor pautam a sua vida, as suas decisões na palavra de Deus. Eles são firmes e afirmados nela. E cada vez que nós alcançamos a graça de experimentar da palavra, maior é a nossa confiança em Deus, porque nós não podemos nada sem Ele. Então a palavra de Deus, aqui no Salmo, diz assim: aqueles que confiam no Senhor vão fazer 3 coisas. Vão se lembrar das promessas, que é do verso 1 ao verso 3, vão orar ao Senhor, no verso 4, e vão vigiar, como diz aqui no verso 5. Pois bem, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mas continua firme para sempre. Essa é a primeira promessa, a firmeza. Aqui ele coloca como exemplo um monte. Um monte, uma montanha, irmãos, ela é firme. Ela aguenta sol, chuva, tempestades. Ela aguenta intempéries da natureza e fica firme. E Deus coloca aqui, e o salmista coloca aqui, né, que é como o Monte Sião. O Monte Sião representa, na palavra de Deus, a autoridade e poder. Além de ser firme como uma montanha, tem autoridade e poder diante da adversidade. Por isso que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm um relacionamento com Deus, aqueles que buscam um diálogo e experimentar da verdade, que é a palavra de Deus, eles não temem. Nós não podemos temer diante da adversidade, porque a nossa busca constante é na confiança e na obediência do Senhor, para que possamos estar firmes, inabaláveis, com autoridade e poder. E ele coloca aqui: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. A topografia daquela região mostra Jerusalém, a cidade sendo construída sobre o Monte Sião, o Monte Moriá, com o templo do Senhor, e ao redor as montanhas, que também de igual forma são firmes e imutáveis e inabaláveis. Aquele que confia no Senhor, que são firmes no Senhor, também são firmes na segunda parte da promessa, que é ser protegido, tem proteção, essa proteção inabalável, como as montanhas em volta que protege naturalmente a cidade de Jerusalém. Assim é o nosso Deus. Quando é gerado no nosso coração essa firmeza, essa proteção, irmãos, todos os empecilhos para a fé se caem. Todos os empecilhos para que nós não venhamos a crer, porque as circunstâncias muitas vezes embaçam a nossa mente, mas a palavra de Deus é verdade. Mesmo que eu não veja, eu creio que o Senhor cumprirá a palavra na minha vida, na sua vida. Por isso que é fé inabalável e confiança inabalável. Essa é a segunda promessa que aqueles que confiam no Senhor têm. Primeira é a firmeza, a segunda é a proteção. E no verso 3 ele coloca assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Veja bem, o cetro dos ímpios quer dizer o poder do rei, de uma autoridade que está oprimindo o povo, oprimindo uma geração. Ele não permanecerá, por quê? Porque o justo, que é como o Monte Sião, ele prevalece. Aqui a gente vem a lembrar e afirmar, como a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 10, 13, por isso não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para vocês a que possam suportar. Veja bem, aqui já está colaborando, Paulo está falando aqui, colaborando com o que o salmista disse, que quando há um prolongamento, amados, de uma perseguição, de uma adversidade, é natural que nós venhamos a
a desistir, a fraquejar, a vacilar na fé. Mas o Senhor nos garante o livramento, porque Ele diz assim, o justo eu vou livrar, para que ele não venha enfraquecer. E Paulo confirma lá o seguinte, não há provação, tentação que seja além das nossas forças. E isso é um estímulo, amados, para que a gente venha perseverar diante da adversidade, porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são fortalecidos, porque há uma comunhão com Deus, eles são renovados. Há um momento de vacilo, mas há uma renovação do Senhor, porque Ele coloca a sua confiança no livramento que certamente virá. Porque o nosso Deus, Ele nos dá o apoio necessário para não sucumbir diante dessas adversidades. Aí o salmista coloca aqui o seguinte, uma oração. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Faze o bem. Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo a tua vontade. É um complemento para reforçar de que tudo que é bom ou mal está sob o controle de Deus. Há um princípio bíblico que diz o seguinte, que um cristão nunca pode dizer que o bom é mal, que o mal é bom. Porque sob a providência de Deus, que opera sobre as nossas vidas, Ele tem todo o controle, toda a autoridade. Um exemplo que nós temos é José. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, ele foi caluniado, preso, ele passou todas essas diversidades, mas chegou um momento que o Senhor levantou ele como primeiro-ministro governador do Egito. E quando ele se achegou aos irmãos, reencontrou com os irmãos, ele disse lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. O que é que acontece? José, ele, um homem justo, bom e reto de coração, perseverou diante da adversidade, crendo, confiando e obedecendo ao Senhor. E ele alcançou a graça do entendimento de que tudo o de mal que aconteceu na vida dele tornou-se bem, porque o propósito do Senhor é que ele livrasse todo o povo de Israel. E o propósito do Senhor se cumpriu. Veja bem, o que eu quero chamar a atenção nisso aqui. Bom e reto de coração, porque na adversidade nós temos que guardar o nosso coração como José fez. Ele foi capaz de perdoar os seus irmãos, reconhecer que Deus fez da maldade e bondade na vida dele. Guardar no coração é um dos princípios para que nós possamos perseverar na adversidade, para não desistir, não nos deixar corromper pelas circunstâncias. Provérbios nos diz que, sobre tudo que devemos guardar, guarde o coração, porque dela procede as fontes da vida. Ao contrário do senso, como diz o nosso querido pastor de Velasco, se nós não guardarmos o nosso coração, ele será uma fonte de morte. Como está dito aqui no verso 5, aqueles que não guardaram o coração, eu vou até complementar aqui, quanto aos que se desviam para o caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. São os cristãos, nesse caso aqui são os judeus, que muitas vezes nós temos várias passagens bíblicas aqui que os reis se converteram, se prostituíram, levaram até a nação para o exílio, porque seus corações foram corrompidos pela prostituição, que é uma das maiores tentações que o povo de Israel passou. A idolatria é outra tentação que o povo de Israel muitas vezes se sucumbiu. Então o que acontece? Aqueles que não guardaram os seus corações, eles serão caminhados juntamente com os malfeitores. Eles não perseveraram. Irmãos, guardar o coração é algo complicado, mas eu vejo na palavra de Deus um dos propósitos para guardar o coração, que é ter uma atitude, um estilo de vida perdoador. Nós temos que viver para perdoar tudo e a todos, irmãos. Esse é um princípio bíblico. Porque, perdoando a tudo e a todos, nós deixamos na mão do Senhor, que é o nosso Senhor, o poder de ser juiz
de ser o nosso advogado e de ser o nosso vingador. Quando nós deixamos para o Senhor essa responsabilidade de cuidar das nossas vidas, quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, guardando o nosso coração para que não haja nenhuma vingança, nenhum ressentimento, não deixar que o ódio venha dominar, essa é uma das coisas importantes para que a gente não venha a praticar a iniquidade do mundo, a desviar por caminhos tortuosos, porque certamente, irmãos, nós seremos, nós não, né? Aqueles que praticam serão levados como malfeitores. Mas se nós desviarmos por algum motivo, deixarmos o nosso coração nos levar a praticar algum mal, alguma coisa que o Senhor não se agrada, nós temos um Deus que Ele é perdoador, que Ele é misericordioso. E lá em 2 Crônicas 7,14, Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos oportunidades, amados, de pedir perdão ao Senhor nessa comunhão diária que nós temos que buscar para que nós possamos depositar a nossa confiança e obediência na palavra de Deus, para que tenhamos essa fé inabalável. Nós temos que guardar o nosso coração. Aí o salmista encerra esse salmo dizendo: paz sobre Israel. Queridos, todos os líderes sempre buscavam a segurança e a paz. Davi, Esdras, Neemias, em várias épocas diferentes nós temos esse princípio: guardar com segurança e buscar a paz o povo. Nós que estamos em Cristo Jesus também temos esse princípio. Nós temos lá em Romanos, capítulo 12, verso 18, que se possível, ao que depender de nós, que nós possamos viver em paz com todas as pessoas. Por quê, amados? Porque o nosso objetivo é Jerusalém celestial. E só haverá paz, amados, onde existir o bem. E se nós praticarmos a justiça, se nós praticarmos o bem, essa paz que excede todo entendimento nós iremos desfrutar. Pois bem, o que nós vemos aqui é um salmista que destina um cântico maravilhoso para impulsionar o povo de Israel diante das adversidades, dizendo: os que confiam no Senhor são firmes, estão protegidos e possuem livramento. E a oração incessante para buscar, pedir a Deus que faça o bem, mesmo diante da adversidade, a fim de que o justo, aquele que é bom e reto, guarde o coração para que não venha praticar a maldade, porque certamente nós temos que lembrar sempre que se nós tivermos a mesma atitude do mundo, nós seremos julgados como o mundo. Então, amados, o que essa palavra nos ensina? Nos ensina que nós somos peregrinos nessa terra, e como peregrinos nessa terra, nós vamos enfrentar adversidades. Como peregrinos, nós teremos maus exemplos do mundo. Nós não podemos sucumbir às pressões do mundo e nos deixar levar por um coração ressentido, um coração magoado, a fazer a mesma prática que o mundo impõe sobre nós, guardando o nosso coração, colocando a nossa confiança em Deus, porque certamente Ele está conosco, vai nos livrar, vai nos guardar e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Por isso, meus queridos, na prática, o que esse salmo nos ensina? Nos ensina a ter uma comunhão com o Senhor. Uma coisa que ninguém pode fazer por mim é isso. Ninguém pode fazer por você é isso. Buscar a face do Senhor, ler a palavra de Deus, buscar o entendimento. Nós temos o Espírito Santo de Deus para guiar as nossas vidas, para guiar os nossos estudos, para guiar o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a fé, a confiança inabalável, ela não pode ser cega. Ela tem que ser através de uma pessoa, de um Deus em que nós conhecemos e que experimentamos dele. Assim eu oro,
para Deus e peço que os irmãos possam ser frutificados com essa palavra. Amados, encerramos aqui esse estudo, gratos ao Senhor pela oportunidade que nos deu, desejosa que o Senhor venha frutificar essa palavra nos corações de cada um. Tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Um beijo, um abraço.